Nós vamos então receber da parte de Deus a mensagem. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante da Tua presença santa, estamos também, Deus, com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite. Ó Pai, abençoa-me como mensageiro da Tua palavra. E abençoa, Deus, cada irmão e irmã aqui. Que o Senhor nos assista, tanto a mim na proclamação, na entrega dessa mensagem, quanto à Tua igreja, aos meus irmãos aqui, para recebê-la, Pai. E todos nós precisamos das Tuas misericórdias, da Tua graça e da Tua ajuda. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossa identidade e nossa missão. Nossa identidade e nossa missão. Eu quero iniciar essa mensagem convidando você a pensar na sua vida como alguém que está sempre se movendo no templo de Deus, na presença de Deus e diante da face de Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus mesmo estabeleceu que esse mundo seria o templo da sua glória. O mundo foi criado para a glória de Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou para a sua inteira glória. E quando a gente entende isso, que não é apenas um endereço na nossa cidade, uma rua e um número no nosso bairro, onde nós encontramos em um templo, e ali nós entendemos as coisas de Deus, e ali nós aprendemos sobre Deus, e ali nós compreendemos a nossa vida cristã. E quando a gente então salta desse lugar, de uma rua Santos Dumont 726, para o mundo como templo de Deus, todo mundo criado é o templo de Deus. E a nossa vida é relacionamento com esse Deus. O relacionamento, ele nos identifica. Por isso que Paulo está falando aqui de uma nova vida, de uma nova identidade e de um entendimento pelo qual nós existimos. A nossa identidade carrega também a nossa missão. Isso nos guia, isso nos identifica, isso nos move. Nós somos chamados, como cristãos, a compreender esse mundão como templo de Deus. E a terra onde nós pisamos, Deus nos dá como posse espiritual e eterna. E ali está um pé que é formoso, porque ele carrega a glória de Deus. É um pé de carne ou um corpo de barro? Sim. Mas há um tesouro riquíssimo que nós carregamos. E onde nós pisamos, ali é terra santa. Porque é terra de Deus, é templo de Deus. Se a nossa consciência, se o nosso modo de viver e de cuidar dos nossos relacionamentos estão bem ajustados. A cultura
da sociedade, a cultura mundana, ela está sendo aqui colocada como uma contracultura, ou o evangelho diante da cultura do mundo é uma contracultura. E nós precisamos entender isso. É um desafio grande para nós viver em um mundo do pecado, numa cidade do pecado, como santos e separados para Deus. Viver esse desafio todos os dias. Viver inconformado com esse mundo e com o sistema mundano. Eu queria que você pensasse aqui hoje. Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o seu relacionamento com o seu Criador? Paulo, em Romanos, ele começa falando da depravação total. E sabe o que ele diz lá no capítulo 1? Que o homem mudou a glória de Deus. O homem deu as costas para Deus. E ele começou a adorar a criatura no lugar do Criador. O homem sufocou a verdade. Ele abandonou a luz. Veio para os seus, diz o evangelista João, mas os seus não o receberam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto de João 3 continua. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. É assim que Paulo começa a carta aos Romanos. Eles mudaram a glória de Deus. Eles mudaram, versículo 23, Luquinha. Romanos 1, 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 21, Luquinha. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo, é o 21, é Romanos 1. Desculpa, Romanos 1, versículo 23. E mudaram, Romanos 1, 23. E mudaram, Romanos 1, 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É assim que o texto de Romanos começa. E no capítulo 12, ao falar da nova vida, Paulo então está resgatando exatamente esse nosso relacionamento com Deus. Uma vez que a gente abandonou a glória de Deus, no versículo 36 do capítulo 11, que é o anterior a esse versículo aí, diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Os homens mudaram a glória de Deus. E Paulo está trazendo, então, os seus ouvintes a um redirecionamento. Porque não haverá uma vida saudável se a gente não entender de onde nós viemos, como nós vamos caminhar e para onde nós estamos indo. E Deus é o princípio de todas as coisas. Esse relacionamento com Deus vai curar a nossa vida. Mas esse mundo maluco, esse mundo doentio, esse mundo pervertido, nós somos chamados, Luquinha, para resplandecer como luzeiros nesse mundo. Filipenses 2,15. Olha o desafio da gente
nesse mundão? Olha o que diz aí. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Vós sois a luz do mundo. A nossa identidade está nessa nova vida. Eu já mencionei aqui, e eu vou fazer de novo. Quem é antigo na IPS vai relembrar. Um artigo que foi escrito pelo padre, pastor, se eu ler artigo de padre, sim, eu leio, tá? Padre Gabriel Vilaverde. O título do artigo, Esquizofrenia Social. Olha o mundo de Deus sem a glória de Deus. Olha o desafio que eu e você temos por conhecer o Deus Criador de todas as coisas e vivermos nesse mundo estragado, contaminado, pervertido. Ele diz assim: vivemos numa época onde querem que os padres se casem, ele está falando aí do seu contexto, né? E que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Querem que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos, e querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 6 anos ou 7 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Vou até abrir um parênteses aqui. Tem o direito de decidir se será homem ou mulher. Olha que interessante. Quando Deus criou o homem, diz lá em Gênesis, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sim ou não? Está claro. E quando Paulo vai tratar da depravação, olha o ponto nevrálgico. Olha, Paulo está começando já pela questão da homossexualidade, pela questão dessa questão de gênero aí. Por que será? Paulo tinha algum problema? Paulo era homofóbico? Ou Paulo tinha alguma questão não resolvida nessa área? Tem gente que costuma dizer isso. Por que Paulo vai pegar logo a questão de homens com homens se inflamando, né? Que diz aí, versículo 27 de Romanos 1. Romanos 1, 27. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. No versículo 26, Romanos 1, Romanos 1, 26. Até as mulheres, olha, parece que Paulo está dando uma ênfase aqui, né? Aí as pessoas, Paulo, até as mulheres? Até as mulheres. Até as mulheres se inflamaram. Elas se inflamaram, elas mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O primeiro ponto que foi destruído pela queda é a identidade de homem e mulher. Tem método, o inferno tem método. E esse mundo que nós estamos. E aí eu continuo, fecho parênteses. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer a mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito
para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade, mas não existe nenhum apoio neste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Ser a favor da família e da religião é ditadura, mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. E o padre finaliza: se isto não for o fim dos tempos, deve ser o ensaio. Nós estamos num mundo destruído, moralmente pervertido, estragado, e nós somos representantes desse Deus que derramou nesse mundo a sua graça e a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por isso o homem é indesculpável, porque Deus se revela na obra da criação. E nós precisamos entender quem nós somos como verdadeiros filhos de Deus. Nós precisamos entender a nossa identidade e essa realidade para que a gente possa nos posicionar, reagir contra esse mundo e não ceder à pressão de um mundo doente. Essa pressão para nos colocar no molde do mundo, isso vai exigir de nós conhecermos bem a nossa identidade em Cristo Jesus. Relacionamento. Ontem, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade, o privilégio de celebrar mais um casamento. Eu acho que já estou passando dos 30 casamentos. Glória a Deus. E esse mês de agosto, exatamente no dia 5, nós completamos, eu e Renata, 27 anos de casamento. Essa mulher que tanto me ama e tanto me tolera. Não existe casamento sem relação, sem relacionamento. E o relacionamento, ele vai nos mover em direção ao outro. Nós vamos investir ali tempo da nossa vida, nós vamos parar ali para poder pensar no outro. Hoje ela me fez um pedido, eu falei aqui, nós estamos fechados um com o outro, senhor. Eu casei foi com você. Foi ou não foi, Renan? Ué. Nós estamos fechados um com o outro. E relacionamento é a gente entender isso. E a gente lidar com as instabilidades. Eu achei bonito de manhã quando o irmão Hélio usou o equilíbrio, né? Quando Cristo é esse equilíbrio para nós. Cristo é quem organiza a nossa vida para que a gente tenha equilíbrio ao passarmos pelos vales, né? Vales da dor, do sofrimento, do medo, da depressão. A gente não dilacerar a alma, a gente não sucumbir, a gente não desidratar ali naquele lugar e desistir. A gente entender que nós temos um Deus que é sempre Deus, sempre foi e sempre será Deus, que é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro, e nos chama para um relacionamento com Ele. Não é porque Deus precisa de nós, não, é porque Ele transbordou da sua graça, e Ele nos convida a essa comunhão com Ele. Deus não precisa de nós, irmãos, é nós que precisamos dEle. Ele nos criou para Ele. Portanto, a gente não encontrará saúde emocional, existencial, fora de Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está, porque cada um corre atrás do seu vento. Não é apenas correr atrás do vento, né? As pessoas estão escolhendo o seu vento preferido. Ah, o meu é balada, é rave, o meu é futebol. O meu vento é passear, é curtir, é fazer esporte. O meu vento é o meu carro, é minha moto, é o conforto da minha casa. O meu vento é o meu edredom, é o meu quarto, minha cama. E está todo mundo correndo atrás do seu vento, o seu vento preferido, e se relacionando com o vento. Qual vai ser o resultado
de uma barriga de vento? Não respondam. Não vai sair vida. Quem se alimenta de vento não vai ter resultado. Porque o vento é vento. Ele cumpre a missão dele, né? Mas ele é vento. Ele não é semente, ele não é vida. E a chamada de Paulo aqui em Romanos 12, versículo 1, é uma oração, um rogo de Paulo. Meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha, por Cristo Jesus. Se vocês estão vivos, é pela misericórdia de Deus, então é por Ele. Por essa misericórdia eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque quem não dá valor à misericórdia de Deus, já está com a vida no inferno. Porque a misericórdia de Deus que é a causa da gente não ser consumido. E Paulo está usando exatamente isso, a obra de Deus em Cristo, o amor entranhável de Deus, as misericórdias. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis, olha a gente diante de Deus. Vocês estão escalados no culto de hoje. Vocês foram separados para cultuar a Deus. E cada manhã é você entrando na presença de Deus. Não importa se tem ali uma pia para você lavar uma vasilha, se tem uma máquina, se tem um ônibus para você pegar, se tem um trajeto para você fazer. Aquele lugar é o altar de Deus, é o templo de Deus, porque você está ali e Deus habita em você. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo. É no corpo, né? É no corpo que a gente peca. Mas é no corpo que a gente também adora a Deus. Apresenteis o vosso corpo. João Calvino, comentando esse texto, Luciano que gosta do Calvino aí, Luciano, ele diz assim, por corpo, Paulo tem em mente não só a nossa pele e os nossos ossos, mas a totalidade do que somos compostos. E ele completa dizendo, Paulo adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos e nossas vontades. E aí eu fecho aspas para o Calvino e completo, né? Nossos relacionamentos. É com o corpo que a gente levanta a mão e diz, presente. Que a esposa procura e encontra um marido, presente. É no relacionamento que um filho espera encontrar um pai e encontra um pai, presente. E que dá presente. Amém, bebezão? É nos relacionamentos que um pai procura um filho e o filho está presente. Nós precisamos entender isso, que é o corpo que vai gerar esse relacionamento. E é nesse entendimento, né, de que nós somos separados desse mundo para viver para Deus. Somos chamados para sermos santos, separados por Deus, esse sacrifício vivo, o nosso corpo entregue ao Senhor. Quando diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É você entregar a sua história, o seu propósito de vida, o seu sair, o seu chegar, o seu assentar, o seu levantar. Deus, toma conta da minha vida. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu quero aquietar e saber que o Senhor é Deus. Eu quero descansar nos teus braços e saber que há segurança para mim e que o Senhor não desistiu, não me desamparou. Ainda que a dor me diga que não, como diz a canção, né? A poesia da canção. O Senhor está nos mostrando que Ele é Deus,
que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas nós precisamos entender que o amar o mundo e as coisas do mundo vai começar a ruir o nosso relacionamento com Deus. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não permanece nele. Não dá para misturar. Como foi dito por alguém aqui, né? O muro tem dono. Alguém falou isso aqui recente, eu não sei se foi. Alguém falou isso aqui. Não estou lembrando quem. Que era uma história que tinham as pessoas conversando e... Não sei se foi o Edmar, pastor Edmar. Alguém falou isso aqui. O muro tem dono. A indecisão já levou você a tomar uma decisão. Porque se a gente não se posicionar e nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo a Ele, santo, que é o nosso culto racional, que é a nossa nova vida, que começa com a nova maneira de pensar, nosso ser direcionado para Deus. A vida é um culto a Deus. A vida é um culto a Deus. A vida é um serviço santo, constante a Deus. Nós estamos sempre diante de Deus, do nosso Criador. Não vamos ao culto aos domingos. Isso é uma ideia errada. Nós estamos diariamente, constantemente cultuando a Deus. Ah, irmãos, será que a gente já entendeu esse relacionamento que está descrito aqui em Romanos 12, 1 e 2? Por um lado, o relacionamento com Deus, está aí, ó. Apresenteis o vosso corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável. E por outro lado, o não relacionamento com o mundo. Versículo 2, Lucas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar o corpo a Deus. No capítulo 6 de Romanos, no versículo 11 e 12, tem uma fala aí, um registro, né, escriturístico que nos ajuda a pensar nisso, irmãos. Se é no corpo que a gente se relaciona, e eu não posso ter um relacionamento saudável se eu estiver desfacelado, se eu estiver com o corpo destruído, contaminado, enfermo. Assim também, Romanos 6, versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é apresentar morto, não. O morto cheira mal, apodrece. Deus está nos chamando para a gente apresentar, vivo, nosso corpo vivo para esse Deus que é vivo. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, da misericórdia. Ah, irmãos, relacionamento com Deus é a gente entender que todas as manhãs, Senhor, estão aqui as minhas mãos, eu as consagro ao Senhor. Eu não quero usá-las para tocar nada que seja contrário à tua vontade para mim. Eu quero experimentar nesse dia a tua boa, perfeita e agradável vontade. Portanto, eu consagro ao Senhor os meus olhos. Eu faço uma aliança com os meus olhos para não colocá-lo numa donzela. Jó falou isso. Olha, uma boa aliança para os homens e marmãs fazer, ó.
Aliança com Deus de não colocar os olhos numa donzela. Donzela é um problema. Donzelo também, viu? É apresentar para o Senhor os nossos sentidos, para a gente não ser guiado pelos sentidos. Para o Espírito Santo controlar os nossos sentidos, nossos sentimentos. Senão a gente vai tornar como animais. É isso que o pecado faz. Ele tira toda a consciência de dignidade e de identidade. E coloca homens como animais pelas ruas. Atrás de uma donzela, atrás de uma garrafa de bebida, atrás de uma porção de droga. Porque os sentimentos estão no controle. Aquele impulso, né, aquelas pulsões, né, que a Renata fala muito sobre isso comigo, por causa de um tal de Freud, e o Luciano também está falando muito isso, que precisam de ser redimidas, precisam encontrar aquele que criou a alma, aquele que restaura a alma, que dá à alma um selo de qualidade, que tira as amarras, né, do pecado e das paixões e redireciona essa alma para o seu Criador. Esse é o ponto. O relacionamento com Deus vai curar as nossas feridas na alma, as nossas fomes, nossas sedes, nossos problemas relacionais. É por isso que a cruz representa o relacionamento primeiro com Deus, vertical, e o relacionamento com o nosso próximo, o relacionamento horizontal. É por isso que Jesus disse, o mandamento principal e primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ah, meus irmãos, nós precisamos responder, né? Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? Qual a nossa identidade? Será que a gente já situou a nossa mente, o nosso coração? Será que a gente já resolveu dentro de nós esse relacionamento profundo com o Evangelho, com o Deus da Bíblia, com Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vai assumir o controle? É por isso que Ele é Senhor, é por isso que Ele veio, não para nos ensinar a ser Deus, porque essa é uma proposta do diabo. Ele veio para nos ensinar a ser humanos, a ser gente, a ser filho obediente. E Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero concluir falando algo muito importante aqui para a minha vida e para a sua vida. O texto de Romanos 12, ele apresenta a vontade de Deus de forma clara, e ela vai ser experimentada, para que experimenteis. Experimenteis. Isso é um ato pessoal intransferível. A sua mãe não pode experimentar para você. Vai numa loja, ou fala com sua mãe: ô mãe, estou querendo um terno bem bonito, vai lá, experimenta ele para mim. Ou ela fala com você, né? O meu filho, vai lá, passa na loja Divina Moda lá e compra um vestido bem bonito para mim. Ai, meu, é que tamanho? Não, entra lá no provador, experimenta ele. Tem sentido isso, irmão? Eu viajei agora aqui, pensei nisso agora. Como que o outro vai experimentar para nós? É bom. Não, ficou certinho, viu? Serviu certinho, viu, mãe? O vestido ficou top. Para que experimenteis, isso é pessoal. Não importa se você conhece a palavra de Deus há 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Enquanto você não experimentar, enquanto você não provar e ver que o Senhor é bom, provar da bondade do Senhor, experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ninguém pode experimentar para você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, sim.
mas ela tem que ser uma experiência minha e sua, cada um de nós. Qual a sua experiência? O que você tem experimentado da vontade de Deus? Ou você nem cogita isso? De orar para ver se você deve fazer ou não. Saiu de moda isso, né? Eu fiz aqui os cálculos, as probabilidades, eu medi os prós e os contras, e eu tomei minha decisão. Isso é pensar. Isso é cognição, isso é inteligência. Será que isso não tem matado a nossa fé em Deus? Porque a gente já sabe o que a gente quer e o dinheiro já paga aquilo, a gente vai e compra. A gente já sabe quem a gente quer e tem o dinheiro, a gente vai e casa. A gente já sabe para onde a gente vai, a gente tem o dinheiro, a gente compra passagem e foge. Será que a gente perguntou, Deus, é para eu ir? É para eu ficar? É para eu casar? É para eu mudar? É para eu comprar? É para eu vender? É para eu falar? É para eu me calar? Senhor, eu quero experimentar a tua vontade. Eu não quero fazer do meu jeito. É nisso que está a depravação do homem. Deus entregou os homens a si mesmos, né? Faz o que vocês quiserem. Vocês não querem nada comigo, então se resolvam aí. Mergulhe. Vocês estão na lama? Mergulha mais. Lambuza mais. A maior tragédia no homem, na vida de um homem e de uma mulher, é quando Deus entrega a eles a sua vontade. Porque a vontade do homem vai destruir ele. O homem é um poço sem fundo. É insaciável o homem com suas carências e com a sua alma faminta. Ninguém dá conta da própria alma, que dirá da alma do outro, que dirá das expectativas do outro. Nós precisamos pensar com os princípios de Deus. Precisamos enxergar a vida com os óculos da eternidade. Precisamos de uma mente renovada pela palavra de Deus. Metamorfose, metanoia, mudança de mente. É uma transformação radical para a gente entender Deus, não apenas com o intelecto, não apenas com uma ideia, né, de que foi passado para nós, de nossos pais, de um Deus transcendente, que eu oro, eu falo com Ele, mas esse pensar em Deus se tornou apenas um pensar em Deus, e não uma mudança profunda de mente que altera o coração. A ideia aqui é uma mudança não apenas de mente, mas de atitude. Sabe, olha, eu estou diante de Deus. Nessa manhã de segunda-feira, amanhã vocês vão sair para trabalhar, eu estou diante de Deus. Eu estou aqui tomando o meu banho, eu estou diante de Deus. Eu estou aqui tomando o meu café, eu estou diante de Deus. Deus está presente aqui, porque o ar que eu respiro é dele. Essa vida que está pulsando, né, e o sangue chegando a cada extremidade do meu corpo, é Deus. É Deus me lembrando, meu coração está batendo e Deus está me lembrando. Eu te dei mais esse tempo. Seu coração está batendo, um dia ele não vai bater mais. E vai ser o dia que Deus fechar, né, o nosso fôlego e Deus nos recolher para a eternidade. Mas a vida que nos mantém vivos, né, sendo redundante, ela vem de Deus. Então essa presença de Deus em nós, ela vai transformar o nosso entendimento, vai mudar a nossa história, vai transformar o nosso modo de viver para nos conformarmos com a imagem de Cristo. É a imagem perdida, né? É o paraíso perdido. E Deus está nos chamando. Voltem para o paraíso. O Nanato hoje compartilhou uma frase. Ele falou, pastor, eu tenho lido o Spurgeon. E aí essa frase eu achei tão interessante. Eu falei, ô Nanato, eu vou salvar ela aqui. E aí eu vou ler ela agora aqui, Nanato. Olha que legal essa frase. Olha, tem um áudio do Nanato aqui que eu não ouvi. Encontrem prazer
na busca constante e incansável pela intimidade e por estar pertinho de Deus, o nosso Salvador. Qualquer coisa que te dê mais prazer do que isto, pode estar se tornando, ou mesmo já ter se tornado, o seu Deus. Encontre prazer nesse relacionamento com o seu Criador, porque do contrário, os ídolos vão ocupar o espaço que eles não deveriam, eles vão estragar a sua identidade, eles vão confundir você, e eles vão te levar para longe de Deus, eles vão financiar a sua fuga, para que você não glorifique a Deus, para que você não entenda que a vida é um culto a Deus. Eu queria encerrar então te convidando a fazer uma oração sincera. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Apesar desse mundo estar tão pervertido, tão com os sinais trocados, né? Aquilo que é doce agora o povo chama de amargo, aquilo que é verdade agora virou mentira, mentira virou verdade. Aquilo que é santo virou profano, aquilo que é profano está virando santo, ou estão chamando de santo. Como que eu vou me manter diante de Deus, protegido por essa misericórdia, por essa graça, se eu não buscar um relacionamento constante, diário, com o Pai? Porta adentro, quarto adentro, porta fechada, joelho no chão. É assim, é relacionamento com Deus, para a gente entender quem a gente é e quem Deus nos chamou para ser. E se houver necessidade de ajuste, Ele mesmo vai nos trazer, pelas suas cordas de amor, vai nos trazer, meu filho é aqui. Deixa eu controlar a sua vida. Lembra do estudo de quinta-feira? Não basta dizer que Deus está no controle. Quando Deus der um comando, muda. Saia daquela sintonia. Receba o comando do controle. E fique no lugar onde Deus estabeleceu. Não viva cheio de si mesmo. Mas procure encher-se da presença de Deus e experimentar a vontade de Deus.